Fernando Souza, já lemos o resumo do seu currículo vitae e principalmente antecipando os nossos agradecimentos da boa vontade. Eu já tive o privilégio de assistir a vários encontros e vídeos dele em outras conferências e seminários. É um espírita ativo, mas o que nos traz aqui, além da generosidade dele nesta tarde, é o seu profundo conhecimento sobre esse tema, a família e a criança autista. E aí eu peço a gentileza, nós vamos deixar as perguntas, caso haja perguntas no final, aí do Pinga Fogo, ato contínuo, mas vamos passar a palavra a ele, para que ele possa nos brindar com o seu conhecimento, com a sua perspectiva. A palavra é sua, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Antes de tudo, nós queremos agradecer a honra de estar com vocês. É um assunto que está na baila atualmente, tanto no âmbito espírita como no âmbito médico. E eu espero que após a fala, a gente abra um espaço grande para perguntas, o fato que eu achei muito mais interessante do que trazer uma abordagem científica cheia de projeções, o que não ajudaria muito a compreensão. Mas, desde já, nosso agradecimento ao Grupo Espírita daí de Joinville. É uma cidade muito bonita, eu já conheço outras vezes, e aí estive. Meus irmãos, autismo não é doença. Autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil. E como transtorno, obviamente, a primeira coisa que devemos ver é que ela ocorre praticamente intraútero. O autismo se inicia intrauterinamente. Outra coisa que vocês precisam ser conhecedores é que não é um transtorno que foi descoberto ontem, por acaso. Pessoalmente, eu trato crianças autistas desde 1981. Mas se os senhores me perguntarem o que era autismo em 81, eu digo, eu não sabia. Porque nenhuma faculdade ensinava o que é o autismo. A partir de 2010, o autismo começou a ser muito mais compreendido na sua forma, como nosopatologia. Mas o autismo está completando 81 anos, completou em abril último passado, porque foi Leo Kanner, um psiquiatra vienense, que depois se muda aos Estados Unidos, que em 1943 descreve o autismo em 9 meninas e 2 meninos. E ele chamou o autismo de um distúrbio do contato afetivo, de possivelmente ordem genética. Se na definição dele, que ele muito contribuiu, só não contribuiu mais porque quando ele escreveu o artigo, ele escreveu em alemão. A língua do povo austríaco é o alemão, predominantemente. E alemão se lê muito pouco. E esse trabalho ficou em 43. Em seguida veio a guerra, foi quando ele vai para os Estados Unidos, pede asilo, e lá ele recompila o trabalho, e o trabalho começa a aparecer em língua inglesa, que é a língua mundial para artigos científicos, chamados papers. E aí passou a se conhecer. Então, o autismo se caracteriza por um transtorno de possível ordem genética. Esse é o momento atual do autismo. Atualmente, o mundo se debruça em estudar o autismo sob a visão genética. Chegaremos já lá. E as crianças autistas, elas, obviamente, se caracterizam por critérios. Nós tínhamos o critério até 2013, em maio de 2013, quando nós tínhamos basicamente diagnóstico
Estatuto de Doenças Mentais Infantis, chamada DSM-4. Depois saiu o DSM tipo 5 e recentemente o DSM tipo 5-TR. O que a gente chamava de síndrome de Asperger, síndrome de Rett, síndrome de autismo sem outras especificações, transtorno global de desenvolvimento infantil invasivo, isso tudo juntou e passou-se a considerar como simplesmente transtorno do espectro do autismo ou TEA. Isso foi em maio de 2013. A partir de então, se viu que a criança com o transtorno autismo se caracteriza por um transtorno do desenvolvimento que pode envolver 3 áreas básicas. A linguagem, a criança pode desenvolver ou não desenvolvê-la. A criança ter atividade motoras repetitivas e restritivas. E ela tem grande incapacidade de aceitar mudanças. Isso fez com que a Academia Americana de Psiquiatria, a chamada APA, dividisse o autismo em 2 evidências, que nos ajuda por demais, porque sabedor de uma evidência chamada A e uma evidência chamada D, a gente pode instituir o tratamento com mais ou menos profissionais. Então, os critérios de 2013 ficaram em critério A, em que há déficits de reciprocidade, há um discreto comprometimento verbal e há uma dificuldade para manter, criar ou compreender movimentos de interações interpessoais. Esse seria o critério B. Critério A. E o critério B seria interesses restritos, resistência a desconforto diante de mudanças e rotinas e comportamentos caracteristicamente estereotipados, como esse bamboleio de mãos ou brincar com as mãos, que se chama flap de mãos, ou hiperreatividade. Esses critérios A e B ainda receberam aquilo que nós chamamos de suporte de evidências. E nós temos crianças que têm um suporte 1, ou seja, são pouco comprometidos, são crianças verbais, são crianças sociais, são crianças que conseguem evoluir pedagogicamente. As chamadas crianças de evidência tipo 2, esses precisam e necessitam de maior suporte, podem ou não desenvolver a linguagem, são auto- ou heteroagressivos e não aceitam determinadas mudanças em que se refere a si ou ao ambiente onde vive. E, finalmente, os de suporte tipo 3. Esses são realmente entristecedores. São crianças que não desenvolvem a linguagem, são profundamente agressivas, elas tanto se ferem como ferem outras pessoas e dificilmente convivem socialmente. Através desse critério foi que se conseguiu ver realmente a criança autista. E hoje, como eu falava anteriormente, o aspecto genético da criança autista é de fundamental importância. Eu espero que de tudo que eu falar, da parte científica, que é essa primeira parte, fique para vocês guardado isso. Se autismo ele é geneticamente, como é que ele se apresenta na população? 1 a 2% da população do mundo atual, de 7,5 bilhões de criaturas encarnadas, pode ter autismo. Então,
calcule aí 1 a 2% de 215 milhões, o último censo geográfico brasileiro, que a gente vai ter quantas crianças autistas tem no Brasil. 2. Um pai que tenha, um casal que tenha uma criança autista, ela tem 18% de ter um outro filho autista. Porém, se a gravidez dessa senhora for uma gravidez gemelar, univitelina ou gêmeos idênticos, a possibilidade desse outro filho gêmeo ser autista é de 36% a 97%. É muito alto. Porém, em gêmeos não fraternos, fraternos e não univitelinos, os chamados gêmeos izigóticos, o risco é de 31%. A outra coisa é, uma criança autista pode ter 40% de chance de ter déficit intelectual, que vai do leve, moderado, severo e profundo. Ela tem 47% a 70% de ter crises epilépticas e tem em torno de 40% de desenvolver outras enfermidades, como são outros transtornos, tais como o transtorno hiperativo, o transtorno de déficit de aprendizagem, o transtorno de déficit de aprendizagem e hiperatividade, o famoso TDAH, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo e outros transtornos ainda. Bem, feita essa abordagem de forma rápida, olhemos a criança autista, para nós que somos espíritas convictos, olhemos esse espírito. Então, me permitam agora abordar a criança autista na visão espírita. Quem é a criança autista? A criança autista é uma alma. O que é a alma? Questão 134, Livro dos Espíritos, livro 2. A alma é um espírito encarnado. E o que é o espírito? Questão 76, Livro dos Espíritos. Os espíritos são seres inteligentes, guardem bem isso, inteligentes, que habitam o plano material, que habitam o plano imaterial, e que sobre ele exerce uma tamanha força, porque tanto os senhores como eu estamos arrodeados de espíritos o tempo todo, não há como negar. Então, nós sabemos que quando uma família gesta, porque não existe a gestação apenas da mãe, o pai também gesta o seu filho. E quando esse primeiro filho vem, uma das perguntas interessantes que se vê é o seguinte: me diga uma coisa, você já sabe se é menino ou menina? A resposta às vezes é o seguinte: nós só queremos que venha com saúde. E qual será o impacto para a qualidade de vida e para essa família que recebe uma criança e que até os 3 anos tem o médico a obrigação de dar o diagnóstico? Porque os diagnósticos da criança autista, elas devem ser feitas preferencialmente com 24 meses. Mas a gente vê crianças chegar ao consultório com 8 anos sem diagnóstico. Aí você fica muito difícil, porque o ser humano tem janelas de oportunidade de tratamento. E as janelas principais de oportunidade de tratamento à criança autista são os primeiros 1000 dias, que equivale a 3 anos, até quando o diagnóstico devia ser firmado. Por isso que a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e de Psiquiatria Infantil exigem que toda criança hoje em dia seja submetida ao escrutínio, ao exame
para se saber se a criança apresenta pequenos sinais que nos alertem a possibilidade do desenvolvimento do autismo. E esses sinais são bem interessantes. Ou a criança é calma demais, e parece que não tem criança em casa, vive no bercinho e ali não chora, não reclama, mesmo quando está suja de fezes, urina. Isso chama atenção. Ou quando a mãe amamenta a criança, e nesse momento, porque a primeira voz que uma criança ouve é da sua mãe, a partir do terceiro mês, quarto mês de vida intrauterina, porque a estrutura da audição, chamada órgão de porte, é formada. E a criança passa a ouvir a voz da mãe. Quando a criança nasce, que a mãe amamenta a criança, lembra-se daquela voz e ela produz um movimento da cabeça que hoje em dia tem que ser o primeiro sinal importante para se ver se uma criança está se desenvolvendo bem ou não. Chama-se orientação social. A criança deixa o seio da mãe e olha para o rosto dela, e volta a mamar e olha para o rosto dela. Isso chama-se orientação social. Isso chama-se compartilhamento visual. A criança autista, principalmente, é chamada autismo de evidência A, suporte 2 a 3. A mãe diz textualmente, durante a primeira consulta ao médico, que ele nunca olhou, doutor. Era uma criança calada, ou então dormia de dia e não dormia de noite. Extremamente seletivo. O leite dele não podia acabar e eu tentar trocar o leite, muito menos a massa. O banho, ele sempre detestou a água caindo sobre sua cabeça. Barulhos em casa, uma moto que passe e faça barulho, tudo isso incomodava a criança. Enxugá-la com um cobertor, um pano mais grosso, produz uma profunda inquietação e choro na criança. Isso são sinais bem sugestivos de que o desenvolvimento infantil dessa criança não está sendo satisfatório e que é preciso envolver. Mas, voltemos à visão espírita. Se eu estou diante de uma criança que é um espírito e que me vem dado o pai e a mãe com esse quadro, como deve ser a família? Para os senhores que estão nos ouvindo e participando desse evento, cabe à Casa Espírita, ao movimento espírita, obviamente, acolher toda a família. Para a doutrina dos espíritos, como eu tenho falado em algumas ocasiões na FEB, é muito importante que a Casa Espírita acolha essa criança. Acolha e, obviamente, mantenha nesse acolhimento a explicação. A primeira está contida no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Nossos filhos são espíritos. O espírito pré-existe a matéria. Essa criança que você vê autista hoje, ela foi oferecida a vocês. Lembre-se de ler o capítulo 13 de Missionários da Luz, quando Seixas Mundo, junto a Odília e a Raquel, que serão os seus Odília, sua mãe, e Odília, o seu pai, e a Raquel, a sua mãe, ele vai entender que ele vai voltar a reencarnar. Mas naquele momento, é dito a ele, você voltará com uma lesão cardíaca, porque foi a lesão que você provocou naquele que agora vai ser o seu pai. Então, Deus da sua misericórdia, como a gente vê como questão 1 de primeira do Livro dos Espíritos, Deus é justo e misericordioso e bom. Causa primeira e primária de todas as causas. Então, não daria àquela família
não só aquele ser que precisa vir àquela família, como também aquela família acolher. Por isso que cabe à casa espírita levar esse esclarecimento de forma que essa criança, pelo fato de ser autista, merece o nosso amor, nosso cuidado, e ele pode se beneficiar na casa espírita indo às reuniões para receber passe, água fluida, o evangelho ao lar e ao casal da mesma forma, as palestras, receber água fluida e o passe. Agora, a doutrina espírita, ela, na nossa visão como médicos espíritas que somos, ela é um tratamento alternativo, porque ela visa levar à família um esclarecimento de por que esse ser é autista, mas ela jamais vai de encontro à medicina e à ciência do homem. Portanto, essa criança autista deve ser encaminhada ao psicólogo, ao terapeuta ocupacional, ao fonoaudiólogo, ao psicopedagogo. Na escola, ela tem um programa de ensino individualizado e ao médico frequente, tomar as medicações. Isso vale como guisa de alerta. Não cabe à casa espírita de forma nenhuma retirar nenhuma das medicações que são oferecidas a uma criança e a sua família. Mas o que cabe à doutrina espírita é esse acolhimento. Portanto, entendamos que, como espíritos imortais, verdade que somos, não existe para cada um de nós o castigo, o sofrimento. Não. Como diz o Espírito amigo, em Bem-aventurados aflitos, o sofrimento é opcional para aquele que o vê. O sofrimento, na visão espírita, é educacional, como lhe dizia a nossa saudosa Sueli Caldas-Schubert, na sua obra Mediunidade em Crianças. Então, devemos ver a criança autista como aquela que realmente terá que passar por esse fato, mas ser devidamente acolhida, não só pela ciência médica e pela doutrina dos Espíritos. E na doutrina dos Espíritos, a família ser profundamente acolhida e esclarecida. Eu daria 2 obras aos senhores para a leitura de alguns casais. Nossos Filhos Sem Espírito, Hermínio Correia de Miranda, e Autismo, uma leitura espiritual, Hermínio Correia de Miranda. Lá vocês vão ter tudo o que necessitam saber. A outra coisa que nós poderíamos ver, que qualidade de vida, doutor, eu espero para meu filho? A qualidade de vida vai depender do grau de comprometimento desse espírito em relação à ciência. Ele é uma evidência A, que é muito séria, é suporte 3, então a gente sabe que isso vai ser um sofrimento para a família muito grande. Mas ele é uma evidência B, o suporte 1, então a gente sabe que normalmente esses casos a criança chega à universidade. Eu não sei se os senhores viram recentemente o nosso maestro brasileiro que luta com as deformidades da sua mão após várias cirurgias, colocar uma criança em escolar e a criança pegou a baqueta do maestro e regiu a Orquestra Sinfônica Jovem Brasileira. Interessante é ver que depois que ele regiu, e os movimentos que ele fazia eram corretos, demonstrando que estava a reencarnação de um musicista, ele chorou profusamente como criança.
Ele diz que se sentiu muito agraciado e que a música trazia para ele um dom que ele lembrou-se. Então, nós estamos diante de pequenos seres que estão voltando à Terra e que, pelo fato da ciência médica dizer que essa criança é autista, não significa que vamos desistir do ser humano. Não significa que não vamos buscar um tratamento. Uma das coisas interessantes que eu digo às mães de crianças autistas e famílias é: permita-se chorar e sofrer, mas não fique no sofrimento. Permita-se conhecer tudo que a ciência médica de novidade puder dar a você. Busque os melhores profissionais, mas não deixe de buscar a Deus, a Jesus. Não deixe de desenvolver a sua fé, porque nesse quadro é de fundamental importância. Meus amigos, seriam basicamente essas orientações que teríamos para discutir. Eu gostaria muito mais de ouvir perguntas de vocês do que eu ficar falando aqui cientificamente para todos. Muito bem, o doutor Fernando encerrou a sua palestra. Agora nós estamos abrindo aquela horinha do pinga-fogo e que vocês podem fazer as perguntas aos palestrantes, tanto ao doutor Fernando ou para o Paulo. A Josiane teve que voltar, tem um compromisso agora, já pegou a estrada, veio para nos brindar com o primeiro tema, mas o doutor Fernando está aqui à disposição, em especial ele. Então, por gentileza, o que eles quiserem fazer, eu peço a gentileza que faça a pergunta de maneira que ele possa escutar. Ele está vendo vocês e tem um microfone, mas é para que ele possa compreender a pergunta com clareza. Por favor. Paulo, é para você. Vou falar um pouco mais alto para ele ouvir. Ok. Sobre a palestra do aborto, né? Eu queria entender um pouco como que o Espiritismo vê hoje a fertilização in vitro e principalmente os embriões congelados. Ok. Vamos nos permitir, doutor Fernando, vamos alternando aqui, ok? Repete para ele, para ver se ele Paulo, você poderia repetir a pergunta que ela me fez? Ela está fazendo uma pergunta para nós dois, porque também fez uma exposição, foram 3. Agora ela está fazendo uma sobre o aborto. Mas eu vou repetir, porque eu sei que eu até desliguei o aparelho de ar-condicionado aqui, estava atrapalhando um pouquinho. Ela perguntou o que o Espiritismo diz sobre fertilização in vitro e... Principalmente sobre os embriões congelados. E embriões congelados. Bom, eu não sou diferente do Dr. Fernando, eu não sou um especialista, né, não sou da área médica, mas temos algum conhecimento desse sentido. E o que nos dizem os espíritos mais esclarecidos é que todo o avanço da ciência, se Deus permite que nós tenhamos o avanço da medicina, da tecnologia, nós devemos aproveitá-lo sempre para o nosso bem. Dessa forma, não é equivocado nós cuidarmos da nossa saúde, nós fazemos um transplante, etc. Se nós vamos ter a opção de fazer uma fertilização in vitro ou qualquer outra modalidade, se for para tornar viável a vinda de um ser humano, é sempre positivo, é sempre bem-vinda. O que não é recomendável, o que aliás é negativo, é nós nos valermos das experiências para criarmos aberrações à natureza. Mas ao contrário, a ciência, a medicina em especial, avança trazendo os benefícios do conhecimento, e nós devemos, a doutrina espírita é totalmente a favor de todos os recursos que permitam que nós soframos menos. É para isso que o conhecimento veio. Respondemos? Sim. Então tá ok. Doutor Fernando, mesmo não sendo na área, como o senhor é médico, eu não sou, então por favor, o senhor sinta-se à vontade em alguma outra abordagem. Não, eu ficaria com a sua resposta, porque quando nós vamos pegar a obra O Consolador, a gente vai ver que Manuel responde a Chico, quando Chico pergunta aos espíritos superiores: é justo a medicina dos homens utilizar-se de cirurgias, de medicações que cortam, que fazem sofrer
porque fertilização in vitro não é tão fácil, não. Existem dores para aquela que vai sofrer a fertilização também. E a resposta foi que Deus deu à medicina o direito de trazer ao homem, mesmo através de pequenas dores e sofrimento, a tentar estabilizar aquilo que se chama saúde. E ele responde também na questão 95 do mesmo livro, que saúde é a verdadeira harmonia da alma. Portanto, embriões congelados, fertilização in vitro. Chico respondeu à Folha Espírita, e eu sugiro àqueles que quiserem aprofundar essa questão, ler 2 obras da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, né? Que é O Clamor da Vida, certo? E A Vida do Anencéfalo. São 2 livros muito importantes, muito bons de se ler. Por favor. Vamos ver se ele vai me ouvir, né? Uma sugestão, se você ficar de pé, Fica a voz vai chegar. espaço. O microfone está aqui, ó, ao meu lado. Qualquer coisa eu vou ir mais próxima para ele me ouvir. Ah, perfeito. Tá ouvindo, doutor? Aqui, ó. Pode olhar para ele. Estamos ouvindo. Então, tá bom. Doutor, todos nós temos limitações, certo? E o que eu observo, que a gente lida muito com as limitações também dos autistas. Mas, dentro da minha área profissional, eu observo que quando você fala em limitação, a sociedade, muitas vezes ela critica em dizer que ele tem uma limitação, como todos nós temos, né? Como que o senhor analisa isso? Né? Eu, particularmente, não vejo como errado colocar que há um limite de avanço, um limite de conhecimento, né? Mas eu vejo que a sociedade ela está num embate muito grande sobre isso. Na verdade, minha irmã, a sociedade e nós, como seres ainda, estamos em evolução. Nós não temos ainda uma visão a respeito daquilo que é belo. A gente vê o que é belo, aquilo que é aparentemente perfeito aos nossos olhos. Qualquer criança com qualquer transtorno, não só autista, ele tem a sua limitação. E isso interfere nessa visão de belo, né? Aí eu me lembro agora do Mozart, né? Quando se comunicou numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, que Kardec perguntou: onde é que tu estás atualmente agora? Ele disse: em Júpiter. E como é a tua música, que é muito bela aqui na Terra e foi muito compreendida e aceita aí em Júpiter? Ele disse: minha música não passa de ruído. Então, o belo, a gente não sabe a estética do belo. Né? A beleza para uns não é a perfeição só, execuir de um corpo. A de se ver em uma criança autista, a beleza dos seus olhos, a beleza da sua frase. Existe um poema de uma criança autista americana que diz assim: à noite eu olho para as estrelas e eu gostaria tanto de ir até lá, porque eu acho que sou das estrelas e aqui embaixo ninguém me vê a luz. Então, olha o que essa criança disse. Né? Obviamente é um autista de nível, suporte 1. Mas ele diz que ele é incompreendido. Mas ele não deixa de olhar a beleza que tem dentro de si. Por favor, Fernanda, se você puder vir. Temos uma gestante que vai fazer uma pergunta para o senhor. Ah, que bom. 2 já, bom. Ela também? Sim. Verdade. Olá, doutor, tudo bem? Fernanda. Na palestra do Paulo, ele mencionou quando a risca da mãe e do bebê está em perigo, aqui no Brasil é permitido a opção de matar uma vida, ou da mãe ou do bebê. Cabe a responsabilidade, eu acho que da pessoa que está mais próxima, creio que seja o pai. Na visão espírita, o Paulo até fez uma ênfase que ficou muito na minha cabeça.
acho que é coitado do pai, coitado de quem vai tomar a decisão, né? Quem tem que tomar a decisão entre a criança e a vida da mãe. Isso. Coitada da mãe, pobre da mãe. Aí, o meu questionamento no espiritismo, como que isso é tratado? Se dá realmente a culpa para o pai ou para a avó, para o tio, sei lá, que aceitou quem que teve que tomar essa decisão, é uma coisa que é corriqueira, tipo, tem-se mesmo que tomar e está perdoada a situação. A primeira coisa que devemos ver é o seguinte: a doutrina espírita não é uma doutrina que foi feita por homens. A doutrina espírita é uma revelação. E como ela é uma revelação, ela tem origem estrutural na sua dialética, né? Ela é soberana, superior, e ela vem do plano espiritual. Então, ela não é de concepção humana, é de concepção espírita. No capítulo que responde sobre reprodução, que está contida na terceira parte do livro dos Espíritos, sobre as leis morais, quando se pergunta sobre é justo sacrificar a vida daquele que ainda não nasceu pela vida daquela que pode lhe trazer a vida, ou seja, a gestose, que é o capítulo da obstetriz que põe em risco a mãe, não só o Conselho Médico Federação indica que se faça o aborto terapêutico, como também a doutrina. A doutrina responde assim: é melhor manter viva o que já existe e não aquele que ainda vai existir, que só tem vida orgânica, não tem vida espiritual. Respondendo a sua pergunta de forma bem simples, seria assim: uma mulher grávida não tem dois espíritos, o dela e o do concepto. Na verdade, a criança reencarnante está sofrendo, leia-se aí a obra Missionário da Luz, miniaturização de Segismundo. A criança de uma mulher que está grávida está sofrendo um processo de miniaturização para mergulhar no 9º mês, definitivamente, no útero, porque dois espíritos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, a criança, na verdade, é um modelo organizador biológico de formação desse corpo carnal. Guardemos a mensagem de Jesus contida em João, capítulo 6, versículo 63. O corpo de nada serve. O espírito que nele habita é que o torna vivo. Uma mãe com concepto, ela dá o seu corpo a esse conceito. Não cabe a ela julgar, não cabe ao pai julgar, não cabe ao delegado julgar, não cabe ao juiz julgar. Marlene Rossi, no livro O Clamor da Vida. Se a gestação for saudável, mas se a gestação põe em risco a mãe, a criança, obviamente, terá que ser expulsa do ventre materno. Em uma outra ocasião, ele é só um espírito. E o invólucro carnal que ele tem, voltará a ele, se assim o for permitido. Ô Paulo, aí nesse caso, Espero ter me respondido. Sim. para concluir esse caso, Tem que falar mais alto para escutar. nesse caso, doutor, essa situação de ter que escolher entre a mãe e o filho, a gente pode dizer que está numa programação espiritual tanto para a mãe como para esse espírito que poderia vir a nascer? A gente poderia dizer assim, minha irmã: se não cai uma folha da barreira sem a ordem do Senhor, obviamente estava na programação desse reencarnante, que teria que passar por essa situação, né? Agora, e se houver, eu faria a pergunta a vocês: e se houver abortos repetidos desta mãe? O que seria isso? Haveria duas possibilidades.
porque o aborto serve de provação e expiação para esse casal. Mas esse feto que não quer vir, ele é um espírito. E o que é um espírito? Um ser inteligente da criação. Ele deixa de enviar no modelo organizacional biológico, e isso se prova na gestação pela dosagem de hormônios maternos. E esses hormônios caem, a mãe começa a sangrar e aborta a criança. Nesse caso, vale o aconselhamento espiritual, o evangelho, o pedido de perdão a esse ser que não quer vir, porque não acredita talvez mais nessa mãe, e, em último caso, uma reunião, tal como ocorre no capítulo 13 do Missionário da Luz, onde Segismundo é apresentado ao futuro pai, que por ele tinha sido assassinado, e a futura mãe, que por ele tinha sido a esposa dele. Isso tudo pode ser feito. Vou aproveitar só um instantinho e não fazer um complemento, mas um comentário. O doutor Fernando não teve a oportunidade de acompanhar a nossa apresentação, porque nós não estávamos online, mas vale ressaltar o slide que nós colocamos ali. Quem tem que dar orientação sobre isso é um profissional médico. Por quê? Porque nós, seres humanos, invariavelmente preferimos arranjar justificativas para coisas que fazemos, mesmo que elas não tenham um valor ético, uma conceituação moral correta. Então, de repente, uma mãe, eu estou me sentindo muito enjoada, eu tive um sangramento, então eu vou abortar o meu filho porque minha vida está em risco. Então, é diferente. Quem tem que dar esse diagnóstico é o profissional médico. Não cabe aqui o achismo, porque é normal que mães tenham outras intercorrências que não necessariamente vão comprometer a saúde da sua vida. Então é importante a gente valorizar, como o doutor já falou, a medicina, a ciência que está à nossa disposição. E aí, dentro desses parâmetros, tomar a decisão que tem que ser tomada. Isso aí. Desculpa. Perfeito, Paulo, porque não cabe a casa espírita de forma nenhuma aconselhamento sobre gestação. Cabe simplesmente acolher a mãe, né? E cabe ao médico, ou uma equipe médica, decidir se é melhor fazer um aborto e salvaguardar a vida da mãe. E para nós espíritas, vamos saber que aquilo é uma provação e expiação, mas que esse ser espiritual pode novamente reencarnar. Tendo mais uma pergunta, por favor? Não, mas junto ali. Só queria perguntar se a mãe escolher ela morrer, ela desencarnar e o filho nascer. Se a mãe, no caso da vida dela, tem risco, se a mãe fizer a opção para ela desencarnar e deixar o filho viver, essa é com o senhor. Ele não ouviu. Não sei se o senhor chegou a escutar. Não consegui entender. Ok. Assim, Ela em continuidade a esse questionamento, se diante do risco da própria vida, né, a mãe optar, então eu prefiro que meu filho nasça e que eu morra, ou seja, num caso em que pudesse antecipar um parto prematuro, não sei, uma condição muito específica, que se alguém dissesse, olha, nós podemos salvar o seu filho, mas você não vai sobreviver. E se a mãe tomar essa decisão, mas aí, antes do doutor falar aqui, a gente aprende, todo sacrifício, quando a finalidade é ajudar ao próximo a servir, é útil. Uma pessoa que arrisca a sua própria vida para salvar a vida de uma outra, isso é nobre. Mas se ela faz isso por vaidade, aí é suicídio, aí é egoísmo. Uma simplificação. Mas eu deixo o doutor para complementar aqui. Realmente, e ela pode passar como suicida inconsciente, achando que o ato dela foi extremamente benéfico, e não foi. Né? E em relação à medicina, entendendo que a medicina se baseia em parâmetros que ainda são muito estreitos, o médico não tem o dom da vida. O dom da vida pertence a Deus, que é o dispensário das nossas vidas. Se a mãe deseja tentar levar a gravidez ao final, um auxílio
e tudo que a medicina atual tenha para ela, ela deve tentar. E quem sabe, pode ver que pelo seu esforço ela seja realmente atendida pelo plano superior e que ela venha ter um filho e que nada corra aos dois. Né? Agora, se ela faz, como Paulo falou, de vaidade própria, aí ela vai em risco. E vale sempre nós relembrarmos o apóstolo Paulo em Coríntios, né? Duvidas que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não tens o direito de fazer sobre ele aquilo que desejas, mas aquilo que para ele é o desejado pelo Pai? A gente não tem o direito de brincar com o corpo, submetendo o corpo a um risco desnecessário. Então, se a medicina humana considera que o risco dela é muito alto, não adianta ela tentar, porque realmente ela possivelmente irá morrer. Né? E é obviamente interessante sabermos disso, porque ela morre e a criança nasce. Então os dois, obviamente, se desencontram no processo reencarnatório. Ela volta para a erraticidade e volta como o suicida inconsciente e a criança fica na Terra. Né? Sem a mãe, os primeiros anos da sua vida, e vai dar muito mais trabalho. A ponderação em todo e qualquer fator da vida, a doutrina espírita, ela é muito ponderal. Ela ensina a todos nós a termos um raciocínio heterônomo, porque a doutrina espírita é uma ciência de ordem filosófica, e a filosofia é a única ciência que auto se explica, debruça-se sobre si mesmo para poder explicar. Né? Então, ter a doutrina espírita como um pano de fundo representativo da moral do Cristo, através do Evangelho redimido de Jesus, é muito bom. Agora, termos a ciência médica e a ciência da forma geral, como mora propulsora para o conhecimento humano, também é justo. Perfeito. Próxima pergunta, por favor. Doutor, todos nós sabemos da transição planetária, correto? Qual o motivo de tantos autistas surgindo em tão pouco tempo? E se esse motivo é exatamente para dar um up nessa transição planetária seria justificado dessa forma, já que eles também têm muito conhecimento e esses lares que os recebem também participam dessa evolução? Meu irmão, na verdade, são fatos que se sobrepõem. Primeiro, como eu lhe disse, em 1981, quando eu vi uma criança autista pela primeira vez, eu não sabia. Não se sabia, apenas a gente dizia assim, psicose infantil. Porque além de fazer neurologia, eu faço saúde mental infantil. Então não se sabia o que era. À medida que a ciência evolui em um transtorno como o autismo e o transtorno outros, a gente compreende melhor aquilo que a gente chama de fisiopatologia do enfermiço. Em cima da sua pergunta, sabemos que estamos em um período de transformação, de expiação e provas para regeneração. Todos os espíritos tiverem de reencarnar e que tiverem de vir com transtornos diversos, não só o autismo, virão ou serão expulsos, porque realmente Kardec e principalmente Deus, através do seu filho Jesus, não deixou data. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, em uma comunicação em 1970, que saiu no ID, o Índice Dicionário Espírita, que deixou de ser publicado, deu uma declaração que até 2067 deveria terminar um plano de
transformação de expiação para redenção, onde o mal ainda vai existir em pequena proporção e o bem dominará. Então, se nós vermos sob a ótica espírita, eu diria ao irmão que estamos retardatários que estão chegando. E por isso que eu digo ao irmão que adquira essa obra de Hermínio Corrêa de Miranda, Autismo, uma leitura espiritual, que Hermínio baseia a sua tese sobre o autismo aí. E o outro fato é, se antes não compreendíamos o que era autismo, hoje é muito fácil. Se me chegar uma criança no consultório e na minha frente eu botar um questionário chamado MChat e a criança preencher até a possibilidade de ser, eu acompanho mais 90 dias e troco esse questionário chamado MChat e utilizo o questionário chamado A12, Autism Diagnostic Observation Schedule, ou seja, dicionário para avaliação de questões da criança autista. Se ele preencher 57, ele é. Então passou a ser mais fácil, nesse sentido. Mas não envenenando e não nos esqueçando de que aquele que encarna ainda é um espírito em provação. Porque a provação no mundo que nós estamos é muito grande, porque é um mundo de provação e expiações. Beleza? Só para ver, Eu gostaria de perguntar, Paulo, se me permite, claro, se há alguma mãe no auditório, se há algum pai no auditório que tenha criança autista, ou tenha um sobrinho autista. Eu sabia que seria a senhora, porque nós nos ligamos o tempo todo. Todo o tempo da minha fala foi dirigido à senhora e eu vi que a senhora se emocionou. Mas a senhora não deve. Se suas lágrimas, como dizia Chico, chegar ao meu coração em entendimento daquilo que eu falei, eu fico muito feliz. Mas se suas lágrimas forem de, meu Deus, quanta coisa ele falou, e o meu filho, o seu filho é o bem mais eterno que Deus deu à senhora. E a senhora, eu sempre digo, não só a senhora, a todas as mães que eu atendo. A senhora é uma mãe especial, porque Deus, sendo justo, misericordioso, bom, não daria uma criança à senhora se não soubesse que a senhora cuidaria dele com amor, dignidade. E eles veem. Busquemos a querida Joana de Anjos em SOS Família, um trabalho publicado em 97, em que ela diz assim: aquele filho aparentemente problemático que chega ao colo, na verdade é a fagulha divina que o pai te alenta aos braços. Sendo para ele a mãe extremada e o pai amoroso, e dai a ele o amor da qual necessita. É isso que eu desejo da senhora. doutor, se me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Talvez o nosso link ali dos 60 minutos caia. Se cair, eu já lhe envio outro em seguida, tá ok? Um pouquinho para trás. Tá certo. Não por coincidência, mas a pergunta, não existem coincidências. A pergunta que eu ia fazer, vou fazer, está conectada com a sua intervenção. Em novembro do ano passado, meu querido pai desencarnou, depois de quase 20 anos padecendo do mal de Alzheimer. Mas lá pelo segundo ano, quando veio o diagnóstico, 18 anos atrás, encontrei com um amigo lá em Brasília e o pai dele tinha desencarnado também por essa enfermidade. E quando eu comentei que havia o diagnóstico, ele parou, estava andando de bicicleta, ele saltou: vem cá, vou te dizer uma coisa, esquece o teu pai. Quem é a pessoa que está do lado dele? Eu falei: a minha mãe. Cuide dela. É essa pessoa que vai carregar esse fardo, que vai precisar de todo o apoio e suporte psicológico. E não, por acaso, no mês passado, pela primeira vez aqui na casa, recebemos uma mãezinha, a Eliane, com um filho autista. A situação: o pai abandonou, ela trabalha o dia inteiro, a mãe mora na casa ao lado, mas trabalha também,
E ela falou assim: a minha vida está restrita a cuidar do meu filho e a sobreviver com os poucos recursos que o governo me provê. Aí ela fala assim: eu não entendo como o pai foi capaz de fazer isso, não ajuda o filho, mas nós observamos no atendimento fraterno, chamou a atenção, inclusive depois na convivência, a força dessa mulher. Mas ao mesmo tempo entendemos que desafio, porque é dedicação total ao filho, àquele ser. E justamente em alinhamento com o que o senhor já comentou agora, é uma mensagem que ele pediu do senhor para essas mães, o senhor já falou, mas para essas mães que realmente são super mães, e para nós que não estamos vivenciando o problema, para que chamando-nos a atenção para acolhê-las como elas precisam e merecem. Então, eu acho que cabe a todos nós, trabalhadores, né? Após o encerramento dessa live, eu vou para a Casa Espírita, né? Trabalhar. Nos cabe oportunizar a toda a família de uma criança portadora de qualquer transtorno, não só autismo, a boa receptividade, o acolhimento fraterno, a evangelioterapia familiar, envolvendo pai, mãe ou mãe só, avó, a criança, e o evangelho ao lar, levando o evangelho ao lar, que se diz, em Bem-aventurados aflitos, leva à resignação. E a resignação é o consentimento do seu coração. Então, consinta-se em receber essa dádiva de Deus, né? E trabalhar olhando não as dificuldades, mas o que ele oportuniza. Né? Não nos esqueçamos também de que nós, médicos, eu que trabalho com criança há 47 anos, eu pego crianças que são surdas, cegas e epilépticas. E você pergunta assim, por quê? Não é o porquê, mas como? E o que posso fazer? É para isso que nós somos treinados e nos formamos para atender e a cada vez melhor. E a Casa Espírita é um pronto socorro de almas, é um instituto pedagógico também. Então, a Casa Espírita fomenta essa possibilidade. E cabe às casas espíritas, eu venho dizendo isso sequencialmente, tem que se preparar para receber esses derradeiros irmãozinhos nossos de última hora que vão chegar. E serão muitos e precisam do nosso amor, nosso carinho, nossa atenção. A essas mães, o que eu posso dizer é que lutemos. Eu normalmente mando que elas se aglutinem, formem sociedades, vão bater nas portas do Ministério Público e criem associações, porque existe toda uma lei que favorece a criança autista. É a Lei Bedelice Piana, de 12 de dezembro, 12.764, de dezembro de 22. Então, é importante fazer isso. Muito bem. Doutor, quebrando um pouquinho nosso protocolo, eu sei que o senhor tem agenda, agradecemos imensamente a sua disponibilidade desde o primeiro contato, a boa vontade. O senhor faria uma prece para encerrar a nossa participação? Daí nós agradecendo, já não prendemos mais o senhor aqui, mas foi excepcional. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor pode contribuir conosco mais um pouquinho? Seria um prazer. Eu buscaria uma frase contida na obra de Sueli Caldas Schubert, da nossa evangelizadora Teresinha Mirtes. E ela diz que é preciso que falemos de Jesus às crianças, para que as crianças cresçam e possam trabalhar por Jesus. Querido Mestre, de todas as nossas horas, perfilados estamos, aguardando-te as instruções sempre necessárias para que continuemos a humilde tarefa de esclarecimento a respeito da doutrina do amor do teu Filho amado, Jesus.
Neste momento, Senhor, em que te agradecemos por mais um trabalho humilde feito, eleva os nossos pensamentos aos páramos mais altos e acolhe a todas essas mães, todos esses pais e todas essas crianças, irmãos nossos, espíritos de caminhada no processo redentório coletivo. Abençoa-nos, Senhor, e que continuemos a porfiar contigo pela porta estreita da nossa salvação. Que assim não seja, hoje, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.